Olá, que bom te ter aqui. Rejane Celi com vocês, aula 4. E hoje nós vamos falar em como efetivar mudanças. E por que esse tema, né? Tenho certeza que em algum momento da sua vida você parou no como. Como fazer, como realizar, como construir. Nós, como empreendedores, nós temos uma visão muito clara de onde nós queremos chegar, o que nós queremos fazer, o que nós queremos alcançar, como nós vamos nos comprometer com o resultado do cliente, o que a gente espera do nosso colaborador, mas o como eu vou fazer isso é difícil, né? Aquele momento que eu paro e falo assim, tá, como eu faço que essa criatura me entenda? Como eu faço como é que eu lido com esse cliente mais, né, mais desafiador? Como é que eu lido com esse fornecedor? Como é que eu vou buscar um empréstimo ou eu vou lidar aqui? Então, tem vários comos que a gente se perde. E para a gente saber lidar com como, a gente tem que ter visão de futuro. E a gente tem visão de futuro, né? Se você não tem, você já está com problema, você tem que voltar lá às outras aulinhas. Mas mais importante do que a visão de futuro é eu ter o processo que vai o quê? Que vai, junto com a minha visão de futuro, fazer com que eu realize. Porque muitos comos não resolvidos me geraram o quê? Frustração, dor, perda financeira, perda de tempo. Gente, a pior para mim é a perda de tempo. Faz e morre ali na praia. Aquela sensação de estar dando murro em ponta de faca. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como a gente vai entrar em ação de forma efetiva. Como efetivar mudanças. Como, de fato, lidar com esse como, ok? Vamos lá? E aí eu preciso voltar algumas coisinhas aqui para vocês, só para a gente pegar o fio da meada, né? Então, deixa eu compartilhar uma telinha aqui com vocês. Aqui. A gente começou as nossas aulas falando sobre o processo de mudança mental, né? O que era isso? Eu expliquei para vocês que nós somos corpo, mente e alma. E como corpo, mente e alma, a gente tem alguns cuidados. Então, né, o corpo é como eu cuido de mim, exercício, água, dormir, alimentação. Todo empreendedor tem que ter o corpo o quê? Preparado, tem que estar o corpo o quê? Porque o corpo é o que vai te levar a viver mais e como você vai viver mais. Se você tem vida saudável, alimentação saudável, exercício, se você se exercita, você vai viver bem melhor. E não só você, como levar os seus colaboradores a isso, né? Hoje é muito comum a gente ver empresas que fazem parcerias com academia, que levam, né, personagens, que levam pessoas que vão fazer o quê? Relaxamento, que vai ter aquele momento do descanso, do esticar. É importante você ter a produtividade corporal acessível e disponível para o desenvolvimento intelectual e técnico da pessoa. Então, essa parte física do corpo, ela conta muito. Falamos também sobre a parte espiritual, que é você trazer Deus para os seus negócios, é você o quê? Colocar fé e esperança. Você tem ali aqueles momentos de meditação, reflexão, de oração, para que Deus te acompanhe, o seu negócio seja um negócio de sucesso. E falamos muito sobre mente. Por quê? Porque tudo começa na mente. Aquilo que eu conto para minha mente, através de pensamentos, sentimentos, emoções, vai gerar uma ação. Essa ação vai gerar um hábito e esse hábito vai gerar um resultado. Se esse resultado for positivo, me gera crenças abundantes, crenças de possibilidade. Se esses resultados forem negativos, vão me gerar crença o quê? Crença de escassez, crença de limitação. Então, a gente falou muito sobre o empreendedor ser o exemplo do seu negócio. Aquilo que você fala, a forma como você age, como você lida com as suas questões empresariais e profissionais, vai ser o reflexo dos seus colaboradores. Por quê? Porque esses pensamentos, sentimentos e emoções são gerados através de inteligência. E essas inteligências são as informações que a gente acessa, as experiências que a gente vive e as observações que a gente faz através dos nossos sentidos. Então, Rejane, eu quero ter uma empresa que as pessoas tenham uma mentalidade, uma gestão emocional acima, que eles tenham gestão emocional, que eles sejam abundantes, que eles vejam possibilidades, que eles sejam responsáveis, que eles, né, vivenciem soluções, e não ficar aquelas brigas, atritos, fofocas, atrasos, sempre chamando atenção pelas mesmas coisas. O que eu tenho que proporcionar para mim e para os meus colaboradores? Informações, treinamentos, direcionamentos, livros, cursos, coisas o quê? Direcionada ao seu cliente, ao seu mercado, ao seu perfil. Ensine essas pessoas, dê as informações certas. Crie espaço de aprendizado, crie espaço de estudo, crie formas que o seu colaborador, bem como você, vai ter o quê?
acesso às informações certas para o seu negócio, tá? Eu tenho que gerar o quê? Experiência. Eu tenho que conduzir o meu colaborador na ação certa, porque a experiência é a ação, é aquilo que eu já vivenciei, aquilo que eu já experienciei, né? Então, gere as experiências corretas, fale de forma adequada, use as palavras adequadas, conduza da forma adequada, ensine da forma adequada. Então, aqui a gente vai falar muito sobre o que? As experiências. O que ele está vivenciando dentro da minha empresa? Faz com que ele cresce ou faz com que ele estagne, com que ele paralise, né? E, por fim, observações. Quando ele está observando, o ambiente da empresa é um ambiente de observação que faz crescer ou diminuir? É fofoca? É intriga? Tem processo? As pessoas estão antenadas? Existe script? Existe organização? Existe planejamento? O que ela observa? As minhas condutas estão de acordo, não estão? O coleguinha está com a conduta de acordo, não está? Então, tudo isso, tá? A gente vai estar falando sobre o quê? Sobre gerar inteligência, normas e condutas, consequências, cultura, valor. Você tem que ter uma cultura forte, senão as observações, as experiências e as informações vão ficar perdidas e você vai ter uma equipe medíocre, ok? Falamos bastante sobre isso. Depois a gente falou sobre o quê? Passado, presente e futuro. O que é o passado, presente e futuro? Então, no passado, eu tenho eventos de dor e de alegria. Esses eventos de dor, eles me paralisam no presente. E os momentos de conquistas, de coisas que eu realizei, de alegria, eles me legitimam e me impulsionam. Futuro são o quê? Projeções, que eu vou ter o quê? De sentido, motivos para agir, ou projeções de medo, coisas que me geraram o quê? Insegurança. E tudo isso para o quê? Para no presente eu fazer escolhas assertivas. E o que é essa assertividade? Agir no tempo correto e no momento correto. Então, saber o que é para minha empresa e o que não é para minha empresa. Saber se é a coisa certa para minha empresa ou se não é a coisa certa para minha empresa. Não existe sorte, existe o quê? Treinamento, ensinamento, preparo, junto com o time certo. Juntou os dois, a coisa flui, a coisa acontece. Então, como empreendedor, eu tenho que estar muito ligado para saber o quê? É isso que a minha empresa está vivendo? É isso que eu estou proporcionando para os meus clientes, para os meus colaboradores e para mim? Eu estou vivendo de forma leve, construindo, eu estou constantemente ele chateado, não consigo tirar férias, estou estressado, não tenho fluxo de caixa, não sei como lidar com a situação, estou louco para sumir no mundo. Então, como você está, tá? Então, tudo isso vai embasar o quê? As suas escolhas. Escolhas são livres, consequências não. Eu posso escolher o que eu quiser, mas eu vou ter que assumir as consequências das minhas escolhas. Então, a gente começa a falar o quê? Empreender não é para todo mundo. Todo mundo pode empreender? Pode. Eu gosto muito da frase que a gente fala o seguinte: sucesso está para todos, mas não é para todos. E empreender está para todos, mas não é para todos. Por quê? Porque empreender exige de você estratégias, exige de você pagar o preço do empreendimento. Ai, Rejane, eu olho aqueles empreendedores assim, sabe? No meio da tarde fazendo a unha, almoçando em bons restaurantes, viajando, ricos e trabalhando pouco. Nem sempre, tá, gente? Nem sempre. Até você chegar num patamar que você vai o quê? Só administrar, só ter estratégia de trabalhar pouco, você ralou muito. Você ralou muito. Você viu o almoço de empreendedores, mas você não viu o quê? O desespero do empreendedor. E não que você vai ter que viver desesperado, mas você tem que ter o quê? Base. Lembra do edifício? Eu vou construir um edifício, eu tenho que preocupar com o peso, com a estrutura, com o layout, com a arquitetura. Não é só falar, vai ser lindo, não. Eu preciso preocupar com o fundamento, com a base. E quando eu não tenho uma empresa sólida, fundamentada, base, eu vou ter sérios problemas. E esses problemas vão me custar a vida, gente. Tem coisa pior que você dormir e não conseguir dormir, porque você não sabe se você vai ter dinheiro, você não sabe se o funcionário vai estar lá amanhã, você não sabe se o cliente vai aprovar, você não sabe se o contrato vai fechar. E várias coisas a gente vai correr o risco, mas eu tenho que ter um risco que calculado. É ousadia junto com prudência, né? Para isso, a gente tem que começar a falar o quê? Empreender não é para todos. Empreender é um caminho estratégico, é um caminho que te exige ação, que te exige assertividade e te exige o quê, gente? Estratégia, principalmente. Então, a maioria dos empreendedores hoje, eles estão no operacional. Eles estão operacionalizando, e aí eles... Sim, caiu.
Aí eles contam assim, mas é porque se eu não faço, ninguém faz. É porque se eu não estou na empresa, a coisa não funciona. Porque eu não consigo tirar férias, que tudo vira uma bagunça. Eu tiro férias, o pessoal não para de me ligar. Não. Responsabilidade sua. Você tem que treinar a sua equipe para estar ativa na sua empresa, em processos, em desenvolvimento e em resultados. Então, eu tenho pessoas eficientes, escolhidas no perfil comportamental, a pessoa certa no lugar certo, para desenvolver o processo que funciona, um processo que foi estipulado para a área da minha empresa, para o perfil da minha empresa, para o perfil das minhas, do meu cliente, serviço, acesso, produto, e que gera resultado. Então, essa é a forma. Regiane falando assim é muito fácil. Gente, não é impossível, não, mas tem que ter uma disposição, tem que ter uma estratégia, tem que ter o quê? Cabeça no lugar, tem que ter o quê? Visão de futuro, tem que ter o quê? A mente blindada. Porque como empreendedor, você vai ter que lidar com muitas coisas, você vai ter que tomar muitas decisões, você vai ter que fazer muitas escolhas, você vai ser responsável por vidas, por família. Cada colaborador que você assume, você tem uma família que você assumiu. Agora, não é para fazer por ele, é para ensinar ele a crescer na vida. Quando você faz por ele, você tira a responsabilidade dele. A mesma coisa o cliente. O cliente tem sempre a razão? Não, o cliente só tem razão quando você erra, porque o cliente ele tem que ter o melhor do seu serviço, o melhor do seu produto, o melhor do seu acesso, porque o seu resultado é comprometer-se com a satisfação dele, gerar esse desejo de ele querer sempre mais. Agora, ele só vai ter razão se eu erro. Quando eu erro, quando eu não atendi a expectativa dele, quando o meu produto, serviço ou acesso não se comprometeu com o resultado dele, quando eu vendi algo que o quê? Que não é o que eu prometi. Alguma falha no processo teve. Então, quando a gente começa a pensar por esse lado, a gente começa a vivenciar o quê? Primeira pergunta, qual a minha visão de futuro? O que eu estou lá no futuro? Então, eu tive o meu passado a gente o quê? A gente ressignifica. Enquanto você não ressignificar o seu passado, ele vai te causar dor. Regiane, você vai ressignificar aqui? Não, não vou. Aqui é um workshop para ação, tá? Mas, se você tiver um interesse, me procura no privado, vamos conversar, vamos falar sobre consultoria ou sobre o coach de mentalidade empreendedora, porque você precisa desbloquear o seu passado. Se o seu passado ele te paralisa, como é que eu sei que o meu passado me paralisa? Eu estou sempre o quê? Questionando, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu vou fazer, mas eu não consigo entrar em ação. Ou eu estou sempre dizendo, porque eu não consegui, eu não sou capaz, eu não mereço, eu acho que eu não dou conta. Se você tem essas crenças limitantes, alguma coisa no seu passado está te bloqueando. Então, você precisa desbloquear o seu passado. Procure uma pessoa específica, porque senão você não vai evoluir. Se você se vê, tá? E aí, gente, é se tornar consciente, o DCD, tá? Se você se vê fazendo coisas das quais você não gostava no seu passado, que vem ou do seu pai, ou da sua mãe, ou de você mesmo, ou de cônjuge, saiba que você está bloqueado no passado. Então, você precisa desbloquear o passado, ok? Então, desbloqueei o meu passado, estou assertivo no meu presente, ajo no momento certo, na hora certa, conduzo a minha empresa para o momento certo e na hora certa. Dou condições, dou treinamento, invisto nesse desenvolvimento, tenho o processo e as coisas estão fluindo. Para quê? Para eu alcançar o meu futuro, a visão de futuro. Onde eu quero chegar? Qual a missão da minha empresa? Qual a visão da minha empresa? Então eu quero ser referência nacional, internacional. Eu quero alcançar isso. A minha empresa tem tal propósito. A minha empresa vai fazer tal coisa. A minha empresa vai alcançar tal patamar, tal faturamento. Qual a sua visão de futuro empresarial? Regiane, a minha empresa vai faturar tanto, vai me proporcionar tanto e vai levar meus colaboradores a tal lugar. Vai levar os clientes a tal lugar. Qual a sua visão de futuro? Próxima sessão, a gente vai falar sobre plano de ação e eu vou trazer algumas ferramentas para vocês. Mas hoje a pergunta é só essa. Aonde você quer chegar? Qual a sua visão de futuro empresarial? Então, eu preciso ter essa visão de futuro. Eu preciso ter o porquê da existência da minha empresa. A minha empresa está existindo hoje para pagar a conta, para sobreviver, ou ela está existindo o quê? Porque ela tem um projeto maior, ela tem uma visão maior, ela tem um legado a se comprometer, ela tem marcas a deixar nessa terra para se comprometer. Então, essa é uma pergunta importante que você tem que fazer, tá? Segundo ponto, se eu já sei qual a visão da minha empresa,
se eu já sei aonde eu quero chegar, as pessoas que estão comigo estão preparadas, as pessoas que estão comigo têm a ciência, têm a clareza dessa missão, elas fazem parte desse objetivo, né? O que é um casamento, gente? O casamento é você falar assim, ó, somos diferentes, mas gosto de você, você gosta de mim, vamos fazer isso dar certo? Vamos ter filhos? Vamos criar? Vamos crescer? Vamos viajar? É a mesma coisa em empresa. Olha, nós somos diferentes, mas nós estamos juntos. Vamos fazer o nosso melhor, vamos se comprometer, vamos realizar os processos, vamos fazer com que o nosso cliente fale assim, uau, essa empresa é top, essa empresa é... Gente, é isso. É você buscar o seu colaborador junto com os seus processos para fazer a diferença dentro do seu mercado, dentro do mundo, dentro da terra, de onde você quiser, nacional, internacional, aí vai depender da sua visão de futuro. Mas o que eu preciso? Não é só ter a visão de futuro e vivenciar ela sozinho. Eu preciso que o meu colaborador, que a minha linha de frente, que a minha linha de base saiba aonde nós vamos chegar. Eles precisam querer isso. E não é só querer querendo. Eles têm que querer o quê, gente? Saber os benefícios que isso vai gerar para eles, para o mundo, para o cliente, quais os impactos sociais que nós vamos criar, quais os impactos mundiais nós vamos criar, como isso vai beneficiar eles pessoalmente, profissionalmente, financeiramente, os benefícios que eles vão tirar desse crescimento, porque aí sim a gente vai se comprometendo. Opa, se a empresa tem uma proposta legal, condiz com a minha, se eu entregar direitinho, se eu aproveitar todo esse benefício que ela está me dando, eu vou conseguir isso, legal. Nunca contrate um funcionário sem perguntar qual o seu sonho, porque se você não puder realizar o sonho dele, você não vai ter um funcionário leal, você não vai ter um funcionário comprometido, e sempre lembre ele do sonho deles. Ah, então, lembra da sua casa própria? Ó, estamos crescendo para isso. Ó, já conseguimos pagar a prestação. Ó, trabalhe sonhos, emocional. Lembra? 80 emoção, 20 razão. Então, eu preciso ter uma visão e uma missão, e essa visão e essa missão tem que ser compartilhada com os meus funcionários. Ela tem que perpetuar o meu planejamento estratégico, ela tem que perpetuar a minha empresa, os meus treinamentos, ela tem que estar ali, gente. E ela está ali através do quê? Valores. Os meus valores têm que ser difundidos pela empresa e respeitados pela empresa. Existem os valores empresariais que são importantíssimos. Então, a minha missão, a minha visão vai estar nos valores. A minha missão, a minha visão vai estar o quê, gente? Nos treinamentos, vai estar nos manuais, vão estar na ética, vai estar nos scripts de atendimento, tudo. Porque ela vai o quê? Os valores vão permear a minha visão de futuro. E isso tem que ser compartilhado, isso tem que ser dividido, ok? Eu sei já o porquê, eu já sei aonde eu quero chegar. Agora, como eu vou fazer isso? Aí nós vamos falar de ação. Nós vamos ter uma boa base de plano de ação na próxima semana, tá? Mas o que acontece? Antes da gente falar em entrar em ação, a gente precisa saber por que a gente não entra em ação. Ou por que a gente procrastina. Ou porque eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Ou eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não sei o como fazer porque eu não acredito. Então, existe uma etapa importantíssima na vida de uma pessoa e na vida de um empreendedor que se chama blindagem da mente. E o que é essa blindagem da mente, tá, gente? Imagina que você está aqui com a sua mente, você vai colocar um capacete mesmo. Você vai blindar a sua mente para que só entre nela coisas que vão o quê? Te acrescentar, te evoluir, que vão fazer com que você alcance a sua visão de futuro, que vai fazer com que você tenha disciplina, com que você tenha foco, com que você cresça para aquilo que você acredita. Porque, gente, sucesso é para todos, mas ele o quê, gente? Ele está para todos, mas ele não é para todos. Porque se você quer ter sucesso, você vai ter que pagar o preço. Se você quer ter uma empresa estratégica, você vai ter que pagar o preço. Se você continuar no operacional, você não vai ter. Não vai ter. Se você não desenvolver pessoas, você não vai ter. Se você não souber visão de futuro, você não vai ter. Se você não acredita na sua empresa, você não vai ter. Se você não é um bom exemplo da sua empresa, você não vai ter. O sucesso é para quem está disposto, para quem tem disciplina, para quem tem foco, para quem sabe que prazer imediato não é para agora. Eu me foco em prazeres futuros. Eu não abro mão do meu prazer futuro por prazeres imediatos. Eu corro risco, eu sou ousado, eu sou prudente. Várias características aí de um empreendedor. Você tem que ter, ok? Então, quando a gente vai blindar a nossa mente, a gente vai falar de 9 etapas tranquilas, sensacionais e que fazem toda a diferença na nossa vida, tá?
E isso aqui, como eu sempre falo, 100% é pessoas. Então, isso aqui é para pessoa, isso aqui é para pessoa, isso aqui é para empresa, isso aqui é para tudo na sua vida. Então, vamos dividir aqui para a gente escrever. Foi? Foi. Quem está escrevendo? Indefinidamente. Vai, gente. Muito bonitinho, não tá querendo, não. Vamos aqui mesmo? Não queria mostrar o cabeçalho, não, mas vamos aqui, tá? 1, visão de futuro. Vamos aumentar essa letrinha aqui. Então, vamos lá, gente. Primeira blindagem da mente, que nós já até falamos, visão de futuro. Por que eu vou blindar a minha mente? Porque eu preciso alcançar o que eu desejo, o que eu sonho, o que eu quero. Como eu faço isso? Número 1, quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar serve. Então, a minha empresa, ela tem que ter uma visão de futuro. Essa visão de futuro tem que ser clara, tem que ser clara, tem que ser objetiva e tem que ser compartilhada, gente. Não é uma visão de futuro só minha, é uma visão de futuro compartilhada. Compartilhada com os meus, compartilhada com meus colaboradores, compartilhada com os meus clientes, tá? Eu preciso compartilhar isso, eu preciso que as pessoas comprem, que as pessoas defendam essa ideia, que as pessoas queiram essa ideia e que elas venham junto com essa ideia. Então, eu preciso ter clareza, eu preciso ter direção, aonde eu quero chegar. Qual o meu norte? Rejane, por que eu tenho que ter visão de futuro? Porque quem sabe aonde quer chegar, qualquer lugar não serve. Quem sabe aonde quer chegar, sabe dizer não. Quem sabe o que quer, sabe recusar os pratos da vida, né? Então, o que é os pratos da vida? Eu estou caminhando ali para um lugar, e aí vem várias coisinhas. Ah, você aceita isso? Ah, não, eu não aceito, não tem a ver com o que eu quero, não tem a ver com o meu futuro. Então, você tem que aprender a dizer não. Quando eu sei o que eu quero, eu sei dizer não. Eu preciso dizer um sim. Qual é o sim, gente? Para o que eu quero. Todo o restante é não. Então, às vezes, a gente se apega muito nos nãos que a gente não diz. Se apega no sim que você disse. Então, qual o sim que eu dei? A minha empresa vai chegar em tal lugar, vai ter tal faturamento, vai ser responsável por isso, vai mudar o mundo nisso, vai ter responsabilidade social aqui. Acabou. Todo o restante é não. Todo o restante é não. Então, para de focar no não e começa a focar no sim. Visão de futuro. Aonde eu quero chegar? Qual o que eu me comprometo? Qual a minha disciplina? Ok? Beleza? 2. Não espere por ninguém. Uai, Rejane. Eu preciso compartilhar e eu vou chegar lá sem esperar por alguém? Exatamente, tá? Gente, o que é que esse não espere por ninguém? Para você entender. Muitas das vezes, a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente tem a habilidade, a gente tem a competência, a gente tem a gestão emocional, só que a gente para porque fala assim, ai, mas fulano não vai comigo, né? Esse fornecimento não deu certo. Ah, esse contrato não deu certo. Ei, abra-se para oportunidades. Abra-se para entregas. Abra-se para coisas novas. Empresa precisa flexibilizar. Empresa precisa sempre saber a hora de mudar, a hora de desapegar. Então, esse não espere por ninguém aqui é dizer o quê? O que deu certo no passado não quer dizer que vai dar certo agora. É você com você. Eu sempre brinco, né, com os meus empreendedores que eu falo assim, todo mundo da sua empresa pode pegar a mochilinha, levantar e ir embora, sabe? Quem é a única pessoa que não pode fazer isso? Você. Porque se a empresa der certo, você vai estar lá. Se a empresa der errado, você também vai estar lá. E você vai recomeçar quantas vezes for preciso. Por quê? Porque você acredita no seu negócio. Por quê? Porque você sabe que esse negócio, ele dá certo. Se você não acreditar no seu negócio, como é que você vai fazer para evoluir? Como é que você vai fazer para acreditar? Não tem como. Então, você não pode esperar por ninguém. É uma delícia ter pessoas conosco, mas depender de pessoas, não. É ter pessoas conosco, é desenvolver pessoas que vão ser leais a gente, é desenvolver pessoas que queiram estar no processo. Isso aqui é um problema muito grande em sociedade, porque, mas não, os sócios têm que estar alinhados, os sócios têm que falar a mesma língua, os sócios, eles têm que se completar. Então, na maioria das vezes, as empresas, elas não progridem, as metas não são batidas, as coisas não acontecem porque eu estou esperando.
Eu estou esperando o momento perfeito, estou esperando o contrato perfeito, eu estou esperando o sócio, eu estou esperando o colaborador. Não, faça acontecer. Depende só e somente de você e Deus. Se você acredita, se você é legítimo, faz tudo o que você pode e deixa que Deus vai fazer a parte dele. Então, o que cabe a você é o quê? Fazer o seu melhor, treinar a melhor equipe, ter as melhores pessoas. Rejane, quando eu achei que ia, eu perdi um funcionário. Contrata outro dentro do perfil certo. Lembra? Pareto, 80-20, algumas linhas defendem 70-30, 20 fica, 80 sai, 30 fica, 70 sai. Rejane, eu não quero que 70, 80 saia, nem eu, então trabalhe, invista, treine, desenvolva, mas saiba que você não é dono das pessoas. Pessoas vão sair, negócios vão dar errado, contratos vão dar errado, clientes vão dar errado, você não pode parar no erro, você tem que o quê? Evoluir. Então, não espere por ninguém, concentre no que você quer e pague o preço, ok? Número 3, e essa aqui é uma delícia, hein? Pare de reclamar. Gente, não tem coisa pior do que você chegar numa empresa e ter aquela murmuração. Eu fui tomar um café esses dias, cheguei numa cafeteria e pedi um café e uma comidinha e sentei. E as meninas, elas não me recepcionaram muito bem e elas ficaram ali discutindo, reclamando, porque era um domingo e tinha dado folga para outra pessoa e eu fiquei ali participando daquilo, sentada, esperando 10 minutos para elas terminarem de reclamar, para prepararem meu café e meu pão de queijo. Eu fiquei olhando aquilo, eu falei, gente, Rejane, isso é um absurdo, mas é mais um absurdo ainda isso é uma coisa tão normal, porque ali já estava 3, 4 mesas sentadas, 2 foram embora, não esperaram, e os outros já estavam olhando aquilo ali com uma certa tristeza. Rejane, mas era funcionário, gente, eu já presenciei isso com dono que chega no meio do estabelecimento e briga, e chama atenção, e sabe, não dá bom dia para o cliente. Então, para de reclamar, para de ser mal educado, para de afastar o seu cliente de você. Quando você reclama, gente, aqui eu não estou falando da reclamação, só da murmuração, não. Da negatividade, né? Do mau humor, do autoritarismo, da chatice, de querer cobrar coisas que você não ensinou, de querer cobrar e não querer lidar com o óbvio precisa ser dito. Tudo isso aqui entra em pare de reclamar. Então, leve a sua empresa para falas certas, para comportamentos certos, para vivências certas. Você já entendeu que isso gera a sua inteligência do seu funcionário. Então, dê a condição certa. Gere para o seu cliente experiência. Tem empresa que reclama tanto que o cliente vai lá só para reclamar e vira uma murmuração que você fala, meu Deus, como é que você funciona nesse lugar? A energia é pesada, a energia é ruim, né? Quarto, pare de andar com quem reclama. Rejane, meu funcionário reclama muito, ele não serve para a sua empresa. Rejane, eu reclamo muito, para de reclamar, porque você é o dono, eu não posso tirar você da sua empresa. Mas você precisa o quê? Blindar a sua empresa. Ah, ó, aqui a gente não reclama. Ó, aqui a gente não faz fofoca. Isso deveria ter sido avisado na contratação e na integração desse funcionário. Aqui a gente não dá condições para reclamação, para chateação, para fofoca, que a gente não faz isso. Olha, eu estou te avisando mais uma vez, aqui a gente não faz isso. A nossa empresa não tem esse valor. A nossa empresa não pactua com isso. Aqui não. Rejane, mas é porque ser humano é difícil à medida que vai crescendo. Não, o ser humano ele age de acordo com as concessões que ele tem. Gente, entenda, venda é externo e venda é interno. Para mim, o que é venda? É conquistar pequenas concessões. Então, eu vou ganhando espaço, fidelizo meu cliente. A mesma coisa seu colaborador. Se ele não tem espaço, ele não vai avançar. Fofoca, não. Falar mal, não. Reclamar, não. Porque, gente, isso contamina. Quando eu vivo num ambiente de reclamação, eu estou levando tudo para mediocridade. Quem reclama não quer resolver. Quem reclama está buscando aliados. Aquela situação crítica, né, clássica e horrorosa. Ah, quem fez isso? Ah, foi fulano, ah, foi ciclano. Ah, não, mas era fulano que era responsável por isso. Ah, não, mas eu... Não. É solucionador, é foco, é evolução. Então, aqui a gente não faz isso. Ah, você errou, então você vai aprender, eu não quero que repita. Você vai repetir 1, 2, a terceira eu vou te convidar para o mercado de trabalho. Eu vou falar, ó, estou te promovendo para o mercado de trabalho. Então, não dê espaço para que a sua empresa seja uma empresa o quê? Pesada.
seja uma empresa de reclamação, seja uma empresa de lamuriação, seja uma empresa de fofoca, seja uma empresa que deprecia o cliente, que deprecia a equipe de trabalho, tá? Não faça isso. Eu fiz um treinamento uma vez num salão de beleza. Sabe qual era a maior dor das manicures? Porque as mulheres eram dondocas, metidas, que estavam ali durante o dia fazendo a unha enquanto elas tinham que atendê-las. Gente, alinhamento de expectativa, você faz unha, não que você não vá crescer, não que você não vai evoluir, mas você precisa da cliente para o quê? Para ter condições de ganhar mais para poder realizar os seus sonhos, e isso precisa ser dito. Quantas vezes na cafeteria a pessoa atende de mau humor porque ela tem essa visão, que quem está ali não tem o que fazer, é rico e ela é pobre. Não, converse com o seu colaborador, coloque uma visão de futuro adequada, treine valores. Aqui a gente precisa do cliente, se a gente está é porque a gente precisa dar um outro passo. Então, nós vamos começar como atendente, sim, aí você vai evoluir, vai buscar ensinamento, vai buscar crescer, aí eu vou te envolver no administrativo, daqui a pouquinho você vai ser minha gerente, ou você vai ser dona de uma das franquias, não sei. Mas eu preciso tirar essa mentalidade das pessoas de sobrevivência, de coitadinha. Ah, porque não sei o quê. Ah, porque a vida não é fácil. Ei, a vida de ninguém é fácil. Então, crie na sua equipe, crie em você o quê? Abundância. Para de reclamar, lide com as suas dores, lide com as suas competências, desenvolva competências, desenvolva habilidades. Cada vez que você se comprometer com você, você vai dar um passo a mais. Aí sim você vai dando passos e vai alcançando aquilo que você deseja. Agora, não é só reclamar, não é se colocar como vítima ou como cuidado, ou como coitado. Então, cuidado com isso, tá? Número 5, gente. Administrar problemas. E deixa eu te contar uma coisa. Tem um livro que eu até indico para você, chama Oba, Problemas. Porque empreendedor é resolução de problemas, gente. Aí o empreendedor fala assim, eu não aguento mais resolver tantos problemas, ter que tomar decisão. Sim, se aguenta, porque ser empreendedor é resolver problemas. Ser empreendedor é o quê? É trazer soluções. Ser empreendedor é o quê? É mudar o mundo. Ser empreendedor é o quê? É se comprometer com o resultado do seu cliente através de uma dor que você atende. O que é a venda? Eu tenho algo que você precisa. Eu tenho algo que te gera dor, que te gera o quê? Um vazio. Eu posso te ajudar. Então, você está constantemente resolvendo o quê? Problemas. Então, você tem que aprender a administrar problemas, não fugir de problemas. Ah, não, mas olha só, eu lido com o cliente, com o meu funcionário, não. Ei, seu funcionário é seu cliente interno. Ah, mas é com tudo, gente. Então, eu preciso administrar problemas, tá? Para administrar problemas, eu tenho 2 regrinhas básicas. A primeira, ajude quem quer e não só quem precisa. Vamos lá, gente. Um pouquinho frio isso aqui, tá? Mas a mais pura verdade. Todos nós precisamos. Eu, você, todo mundo à nossa volta precisa de ajuda. Seus colaboradores precisam de ajuda, o seu cliente precisa de ajuda e você precisa de ajuda. Mas nem todo mundo quer ajuda. Porque quem quer ajuda não está reclamando, está buscando, está evoluindo, está desenvolvendo. Então, tem alguns momentos na sua empresa que o cliente vai chegar, ele não quer ser ajudado, ele precisa, mas ele não quer, ele só quer reclamar. Ele só quer reclamar. Ele só quer o quê? Ele está frustrado, brigou com o marido, e ele chega lá para reclamar mesmo. Então, você tem que ter sabedoria para ensinar o seu colaborador como lidar com isso. Eu já cheguei em várias consultorias que o cliente chega totalmente sem razão, ele está brigando por nada, e o funcionário leva uma bronca pelo cliente que não tem estabilidade e acaba perdendo um bom funcionário. Então, você tem que ter um bom senso de ensinar o seu colaborador como ele vai lidar com pessoas frustradas, com pessoas amarguradas, com pessoas ressentidas, mas ele não vai ser. Porque dentro da sua empresa você treina ele para ser o quê? A melhor versão dele. Tá vendo como é diferente? Então eu preciso entender que nem todo colaborador quer ajuda, precisa. As pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam ter dinheiro, as pessoas precisam evoluir, mas nem todo mundo quer. Tem pessoas que querem viver de desculpa, tem pessoas que querem viver o quê? De vitimismo. Então, você precisa identificar essa pessoa dentro de um bom processo de contratação. Você precisa o quê? Saber que ninguém vem perfeito, mas essa pessoa tem que querer evoluir. Você tem que ter o quê? Alinhamento de expectativas claras com ela. Você tem que ajudar você também, não é só porque você precisa, é porque você quer. Então, disciplina, foco, coragem, fazer. Tudo isso exige o quê, gente? Querer. Não é só precisar, porque precisar todo mundo precisa, tá? Segundo ponto, ajudar no que tiver habilidade.
Eu vejo isso demais, tá, gente? Equipe é uma delícia, mas às vezes você vai perder o seu melhor vendedor para ser o seu supervisor ou para ser o seu gerente, porque você está com tanta pressa da coisa que você não avaliou bem. Aí você colocou lá e falou assim: vai lá, eu confio em você. Não, gente, não é só confiança, não, é técnica, é habilidade, é competência. Peguei a minha melhor atendente, perdi a minha gerente, peguei a minha melhor atendente, joguei ela lá como gerente, perdi. Porque não conseguiu desenvolver a capacidade de gerência. Por quê, gente? Porque tem que ter habilidade, tem que ter treinamento, tem que ter desenvolvimento. Não é só chegar para as pessoas e falar assim: olha, eu estou desesperado, eu preciso de gente, toma. É o que a gente chama de tapar buraco, né? Estou tapando o buraco. Ei, você vai aumentar o buraco. Você vai aumentar o buraco. É você pegar a pessoa que acabou de chegar e você teve uma afinidade ótima com ela e já entregar para ela mais do que você deve. E daqui a pouquinho você descobrir que essa pessoa está fazendo rolo, que essa pessoa está te roubando, por quê? Porque não tem controle, não tem habilidade, não tem processo. Então, quando você ajuda sem ter habilidade, você corre todos esses riscos. Então, não é só olhar e falar, gostei de você, é testar, é ensinar, é desenvolver, porque a gente ajuda quem quer e a gente o quê? Dá condições para essa pessoa ir crescendo. Agora, Rejane, eu não tenho habilidade de ajudar essa pessoa, não ajude. Não misture as coisas, é por isso que as empresas são setorizadas. Tem gente que entende muito de financeiro e não entende nada de marketing e vendas. Tem gente que já é mais ligado em vendas e marketing e não vai entender nada de administrativo, de gestão de pessoas, é de administrativo. Então, para de querer ser um polvo e dar conta de tudo. Tem a pessoa especialista, tem a pessoa técnica, tem a pessoa desenvolvida para cada área da sua empresa. RH é uma coisa, DP é outra, advocacia é outra, estoque é outra, atendimento é outra. Claro que tem áreas que você pode convergir em mais de uma. Então, normalmente, quem cuida de DP ou cuida de administrativo, normalmente administrativo e financeiro conversam muito bem, mas saiba respeitar habilidades. Habilidades são treinadas e desenvolvidas, mas quando você coloca a mão pelos pés e começa a exigir habilidades que a pessoa não tem, ou que você vai esforçar muito ela para ter, você vai perder bons funcionários, ou você vai gerar confusão para você mesmo. Roubos, desperdícios e tantas outras coisas, ok? Número 6. Poxa. Número 6. Gente, essa aqui é sensacional, hein? E é difícil. O empreendedor que esbarra nessa aqui, tá? Gente, não dê explicação, só a quem mereça. Rejane, como assim? Você me fala para compartilhar, agora não dê explicação. Compartilhar é uma coisa, comunicar da forma certa é outra. Ficar dando explicação para todo mundo, outra. Tá? Eu vejo muito empreendedor se perdendo, passando informações de um setor que não tem nada a ver para outro, passando informações além do necessário, explicando, sendo prolixo, falando demais, reuniões infindáveis, reuniões improdutivas, reuniões demoradas, que você olha e fala assim, gente, o que foi isso aqui? Não. O que é o não dê explicação? Você precisa tratar com quem de fato você precisa tratar de forma clara, objetiva e com a comunicação certa. Então, eu vou lidar com o financeiro? É financeiro, gente. Eu não tenho que estar no financeiro falando de todas as outras coisas. Eu não tenho que estar na logística, no estoque, falando de outras coisas. Eu preciso saber que o quê? Eu vou falar a coisa certa com a pessoa certa no momento certo. Rejane, mas agora eu estou numa reunião de líder. Eu também não vou falar tudo, eu vou falar o que o líder precisa saber. Agora eu estou numa reunião de sócio, então aqui a gente vai falar abertamente. Agora, o que acontece? O empreendedor, às vezes, ele ele dá bala na agulha de quem não precisa. Ele arma a pessoa que não precisa, porque ele fala demais, porque ele explica demais, porque ele é prolixo demais, porque ele fala coisas que não devem ser faladas, ele leva estratégias que não devem ser levadas. Vários sistemas de empresa que não têm blindagem de segurança. Todo mundo acessa tudo, todo mundo mexe tudo, todo mundo vê tudo. Não. A empresa ela tem que ter uma hierarquia, independente dessa hierarquia ser horizontal ou ser vertical, a empresa ela tem níveis de confiança. Não é abrir tudo para todo mundo, gente. Então, você precisa entender o que é para aquela pessoa, o que é para aquele cargo, o que é para aquele nível, porque senão você vai se abrindo demais e depois você vai se prejudicar demais. Informação, gente, é uma coisa valiosíssima. Tem que ser para a pessoa certa, no lugar certo,
para o uso certo. E aí você está ali explicando, você está dando ali intimidade de forma desnecessária, ou você está sendo prolixo, ou você está fazendo a sua equipe perder tempo em reuniões infindáveis e sem produtividade. Então, não, você precisa o quê? Gastar a energia no lugar certo. Energia tem que ser direcionada. Eu já falei para você, lá no processo mental, você toma muitas decisões, você tem muitos processos no minuto, na hora, você precisa focar a sua energia, gastar a energia no lugar certo, com a pessoa certa, no processo certo. Então, cuidado com isso, tá? Número 7, não negocie valores. Todas as vezes na sua empresa que você negociar um valor, você vai se perder, você vai sair da sua visão de futuro e você vai dar passos para trás. Valores não são para serem negociados. Então, se a sua empresa tem um valor, respeite-o, honre-o. Lembre que o valor da sua empresa vai basear normas e condutas, vai basear treinamentos, vai basear planejamento estratégico, tudo na sua empresa são os seus valores. A sua cultura, ela precisa ser impermeada, ela precisa ser, assim, ela tem que ser toda valores, e se você negocia um valor, não funciona. Então, quando eu faço consultoria, eu sou muito clara, o que um pode, todos podem. O que um pode, todos podem, em regras. O que um pode, todos podem. Agora, Rejane, como é que vai ser? Os mais velhos vão ser beneficiados? Aquele se destaca mais? Aí a empresa vai escolher, eu vou trabalhar por uma cultura de merecimento? Então, quem se dá mais, tem mais atribuições? Ah, eu vou trabalhar por uma cultura de hierarquia? Aquela pessoa que é mais antiga, ou que tem um cargo mais elevado, vai ter... Aí é com você. Mas valores não podem ser negociados. E regras e normas, o que é para um é para todos. Rejane, eu quero abrir exceções. Exceções é uma coisa. Fazer a bagunça de misturar tudo e todos, você vai gerar o quê? Você vai gerar despertencimento, você vai gerar comparação, você vai gerar crítica, a pessoa não vai entender, a não ser que o seu alinhamento seja muito claro e a sua expectativa seja muito clara, você vai gerar muita dor. E lugar que se gera dor, as pessoas ferem. Pessoas curadas curam, pessoas feridas ferem. Quando você gera comparação, quando você gera crítica, você está gerando pessoas feridas, pessoas que murmuram, pessoas que reclamam, pessoas que não solucionam, pessoas que estão o quê? No oba-oba. Então, você determina o ritmo da sua empresa através dos seus valores. Então, não negocie valores, ok? 8. Cuidado com a intimidade. Gente, todos vocês passam por isso, né? Eu também passo por isso. Às vezes a gente contrata uma pessoa que é fácil não ter intimidade porque você gostou da pessoa, mas não rolou tanta sinergia. Mas às vezes você contrata alguém que fala assim, nossa, que pessoa incrível, adorei. Pessoa linda, né? Rolou uma sinergia, rolou um rapport. E aí essa pessoa também sentiu mesmo que você, ela começa a se aproximar mais. Daqui a pouquinho você está falando da sua vida, do seu casamento, das suas dificuldades. Você está ali tendo um envolvimento pessoal com essa pessoa, né? Ou você está tendo ali um envolvimento proporcional indevido. Você está levando para essa pessoa as coisas de outras áreas. Você está falando demais, você está dando muito poder para essa pessoa, né? E aí o que acontece? Existe a persuasão e existe a idiotice. E você fala assim, Rejane, eu deveria ser amigo dos meus colaboradores? Não, não deveria. Você deveria ser justo e respeitar os seus colaboradores. Agora, amigo no sentido de intimidade, não, você não deveria. Por quê? Porque as pessoas te ferem na sua vulnerabilidade. Quando eu crio intimidade com uma pessoa, eu vou falar para ela coisas que eu vou falar como se eu fosse falar para o melhor amigo. Eu vou falar coisas que, por exemplo, eu já estou chateada, meu marido, minha esposa, meu pai, minha mãe, né? Nossa, fiz uma coisa errada, né? Não pensei direito, fiz isso. E aquela pessoa vai te ferir nessa vulnerabilidade. Em algum momento profissional que você for exigir ela vai esquecer do limite que existe profissional e pessoal, e ela vai usar aquilo, mas não foi você que fez isso? Mas você não fala assim com seu marido, com sua esposa? E aí você vai falar, poxa, a pessoa está usando algo que eu falei para ela para me ferir, para me machucar. Por quê, gente? Porque eu dei a intimidade errada. Por quê? Peraí. Eu dei a intimidade errada. Eu fiz o quê? O erro. Eu fiz o quê, gente? Eu dei uma intimidade que tirou o limite daquela pessoa de até onde é o profissional, até onde é o pessoal. Rejane, isso acontece com uma linha de gestão? Cuidado. Não deveria também, porque os seus gestores, eles têm que te trazer resultados, eles têm que te trazer estratégias. Se você mistura pessoal e profissional no nível de intimidade, eles também podem se aproveitar disso.
Rejane, então eu não vou ter intimidade com ninguém empresarialmente? Não te aconselho não, tá? Tem um ditado que diz que o empreendimento ele é solitário, porque você vai tomar decisões. Hoje você pode virar a melhor amiga da sua gerente, né? Você está ali na maior intimidade. Daqui a pouco ela faz uma coisa errada, você tem que dispensar ali aí. É hora que o empreendedor fala assim, nossa, Rejane, foi uma dor, foi como se tivesse pegado assim, sabe, uma espátula aí no meu coração. Sim, porque você deu o comando errado, você deu o limite errado, você deu a intimidade errada. Então, dói. Lembra, a sua empresa, ela é profissional. Você vai ser justo? Vai. Você vai cuidar bem dos seus funcionários? Vai. Você vai dar condições para eles crescerem, ganharem mais? Vai, esse é seu dever. Mas você não vai misturar a sua vida pessoal com a sua vida profissional. Nem em relações, nem em finanças, porque senão você vai ter sérios problemas, ok? E, por fim, nós temos a número 9, que é o número 9? Coloque limite na bondade. Essa aqui também é dificinha, né? Se eu vou escolher a quem dar intimidade, não vou dar intimidade do profissional, eu também não tenho que colocar limite na bondade. Não é nem ser carrasco, nem é ser bobo. Como é isso? Por exemplo, eu sempre tenho aquele funcionário que me pede mais do que outros. Vale adiantamento, para sair mais cedo, para fazer isso, para fazer aquilo. Rejane, isso é um problema? Não, as pessoas vão pedir o não, ela já tem garantido. Você vai ter que dizer o sim. Vai depender muito das suas condutas e como você rege a sua empresa. Então, por exemplo, eu tenho uma norma, eu atendo uma empresa minha de consultoria, que a gente tem uma norma que não se faz vale adiantamento. Então, a gente não faz vale adiantamento. Rejane, mas você não faz nunca? Nunca, mas a gente faz cursos e a gente deu treinamento de como administrar as suas finanças. Então, eles sabem o que é contas a pagar, o que é contas a receber. Eu ensinei eles a fazer um fluxo, a organizar o dinheirinho deles, a investir, a rentabilizar. Então, eles não precisam do vale adiantamento porque eles aprenderam a cuidar do dinheiro deles. Mas, vamos supor que teve ali um problema com uma das meninas e elas precisaram de um adiantamento mesmo assim, né? E aí, gente, eu vou liberar aquele adiantamento com aquele discurso que o empreendedor faz, né? Eu vou liberar, mas você sabe que a regra é não liberar, então eu preciso que você não comente com ninguém, senão todo mundo vai querer, porque o que a gente faz... Aí você faz todo aquele discurso, a pessoa fala, claro, não, pode deixar comigo, né? Na dia seguinte, o que tá rolando? Tá todo mundo falando, fulana teve adiantamento e eu não. Fulana isso e eu não. Por quê? Porque o ser humano é complicado, gente. O ser humano é difícil. É difícil. Aí ele chega lá e fala assim, o chefe gosta mais de mim, porque eu tive e vocês não. Gente, porque você foi bobo. Porque você foi contra uma norma, você foi contra um valor. Não, você foi bobo. Você foi. Então, às vezes, a gente é bonzinho demais à toa. O cliente, né? Eu atendo uma clínica veterinária, e aí uma vez o cliente chegou lá e falou assim, olha, eu não gostei do banho que foi dado no meu cachorro. A gente falou, nossa, né, me desculpa, o que é? Não, pode deixar, o próximo banho a gente não vai cobrar para compensar esse, a gente trabalha com excelência, me perdoa, tá bom. Mudou a equipe do banho e tosa, ele voltou lá de novo, continuou tomando banho normal, voltou, eu não gostei do banho que tinha dado. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Toda vez que muda a equipe, ele diz que não gosta do banho, né? Aí comecei a observar. Na terceira vez eu falei, olha, infelizmente nós não conseguimos te atender. Porque você não é que você não gosta do banho, a cada troca de equipe, você aproveita a troca da equipe para se beneficiar de forma errada, e nós não defendemos isso. Ele, mas é porque, né, o dinheiro... Eu falei, não. Eu não quero saber os seus motivos, eu sei que aqui isso não vai mais acontecer. Então, se nosso banho não está atendendo, né, e ele ficou extremamente sem graça, porque ele estava se aproveitando daquela situação. E, gente, o cliente se aproveita. Às vezes o cliente ele faz, você fala assim, cara, eu estou acreditando. Então, a gente tem que saber o limite, gente, do que é certo, do que é justo, do que é ser bom. Às vezes, como empreendedor, você está sendo bom demais, né? Ou vou dar outro exemplo. Um funcionário que matou 5 vezes o vô. E eu falei, quantos avós você tem, menino? Pelo amor de Deus. Que eu entrei na empresa, fui pegar a ficha dele, ele já tinha faltado algumas vezes por causa do vô, né? E na quarta vez, quando eu entrei, já estava na quarta vez, eu fui falar, eu falei, quantos avós você tem? Ele, eu só tenho 2. Eu falei, mas quantas vezes eles morreram? Ele, não, foi meu tio. Eu falei, não, para tudo, senta aqui, vamos conversar.
E aí eu fui conversar com ele, ele chorou, pediu desculpa, pediu mais uma chance. Mas, gente, tá vendo? Às vezes a gente está o quê? A gente está ligado em coisas que a gente não está percebendo. Histórico é uma coisa importante. Tem o histórico dos seus colaboradores, tem o histórico do seu cliente, tem um sistema assertivo que te dê base de dados para você falar, opa, aqui tem alguma coisa errada. Mas, gente, cuidado, você tem que ser bom? Tem. Você tem que ser justo? Tem. Mas você não tem que ser besta. Você tem que saber ter limite na bondade com o cliente, com o funcionário, com você mesmo, tá? Quer ver quando você é bobo e não é bom com você mesmo? Quando você não tira férias, quando você não dorme, quando você não descansa, quando você não se paga. Quantos empreendedores trabalhando, tendo um negócio e não consegue nem se pagar, está sobrevivendo? Ou faz aquela confusão, né? Pega dali, passa dali, depois vê ali, pegando juros altíssimos com o banco, porque não consegue o quê? Colocar limites na bondade. Você precisa entender que o seu negócio, ele é profissional. O seu negócio, ele é uma base de estratégia. Ele não é uma peneira tapando o sol, não, gente. Ele tem que ser assertivo. Faz sentido? Então, eu acho essas blindagens da mente aqui sensacional. Rejane, massa. E agora? Agora, como é que vai funcionar? Agora nós vamos começar a trabalhar ação. Plano de ação. Então, semana que vem, segunda-feira, 8h31, eu vou disponibilizar no YouTube plano de ação. Então, nós vamos falar sobre algumas ferramentas muito maravilhosas para você entrar em ação. Gente, entrar em ação é agir. É isso, a gente acha que não, mas o que é entrar em ação? É ação. Rejane, não bebo água, vou começar a beber água, vou ter um copinho do meu lado, vou começar a beber água. Rejane, não vou na academia, vou começar a ir na academia. Só que a ação por si só, ela é muito frágil. Porque eu começo a beber água, paro de beber água. Eu começo na academia, paro de ir na academia. Por quê? Porque ela não está embasada, ela não tem fundamento, ela não tem base. Eu estou te passando a base da sua ação. Então, o que você vai ter que fazer? Ter gestão emocional. Você vai ter que saber viver no presente, de forma assertiva, ação assertiva. Você vai ter que saber se comunicar, porque se você não souber se comunicar, você não vai ter resultados. E você vai ter que saber o quê? Blindar a sua mente. Blindar a sua mente, blindar a sua empresa, blindar os seus colaboradores, blindar os seus clientes, porque na próxima e última sessão da Rota, nós vamos falar o quê? De ação. Agora sim eu vou te dar as ferramentas para você o quê? Não só iniciar, mas você acabar. Porque iniciativa a gente tem muita, mas acabativa a gente tem muito pouca. Tanto é que a cada 10 empresas que abrem, 7 fecham nos primeiros 2 anos. Só 3 sobrevivem. E sobrevivem a maioria por mais 1 ano. Eu preciso que a sua empresa ela seja sólida, ela seja fincada, ela tenha âncora, que ela dure, ela perpetue, seja uma marca que fique, ó. Eu preciso que a sua empresa te traga não só lucro, mas ela te traga liberdade, ela te traga possibilidades, ela te traga condições de perpetuar por anos, que ela seja o legado da sua família. Então, não é só a ação, é você também ter base. Então, essa semana você vai treinar essas blindagens da mente. Você vai ver qual foi a mais difícil para você. Vai começar a colocar em ação na sua empresa. Rejane, estou tendo dificuldade. Manda direct, vai lá no Instagram, Rejane Celi Consultoria, vai lá no WhatsApp, tem aí o telefone, tá? Lá no WhatsApp, tem no Instagram tem o telefone, aqui o telefone. Vem aqui no comentário do YouTube, fala comigo. Você pode falar comigo pelo WhatsApp, pelo YouTube, pelo Instagram. Eu sempre respondo, talvez eu não responda na mesma hora, mas eu sempre respondo. Fala comigo. Entra em ação como? Mudando os seus hábitos, mudando a sua mente. Porque semana que vem nós vamos falar de ações assertivas já na prática. E eu preciso que você esteja expert aqui. Pode ser? Posso contar com você? Ótimo. Então, semana que vem nós estamos aí com a última aula de A Rota. Não esquece que a gente tem o DNA Empreendedor, um curso online que você vai aprender todos esse passo a passo, já de forma mais profunda. Você vai aprender a fazer uma cultura, a fazer um 5W, 2Hs, a fazer valores, tem toda a técnica, como você pegar esse ponto a ponto e desenvolver. E temos também a mentoria Lucro e Liberdade, onde você vai estar comigo padronizando e personalizando os seus processos para você desenvolver com assertividade a sua empresa, tá? Mas é um prazer estar sempre aqui com você. Tô amando fazer a rota com vocês. Semana que vem é a última aula e eu te espero aqui e espero os seus comentários, as suas dúvidas. Fala comigo, bora crescer, porque a nossa responsabilidade é fazer desse Brasilzão um Brasil melhor. E você é capaz. Conte comigo que eu estou contando com você. Beijos e até a próxima.